Sábado, dia 24 de outubro, é um prazer e uma satisfação estar com você meditando a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem mais alguns aspectos muito importantes para a nossa vida, para o nosso caminho de conversão e de mudança de vida. Levam a Jesus algumas notícias da época. Pilatos, que tinha mandado matar algumas pessoas, misturou o sangue deles com o sangue do sacrifício. Um outro acidente de uma torre que caiu e matou 18 pessoas. E a pergunta no fundo é: mas isso que aconteceu com eles foi um castigo de Deus? O que eles tinham de tão grave? Qual pecado eles tinham cometido para Deus castigá-los desta forma? E Jesus, com a sua resposta, mostra que não é assim que as coisas funcionam. Que Deus não é um carrasco castigador que fica punindo as nossas culpas, mas que tudo isso são coisas que acontecem na nossa vida. Mesmo essas tragédias, essas catástrofes, podemos pensar nesta pandemia com tantas mortes, com tantas pessoas que perderam seus entes queridos. Isso é um castigo de Deus? Quando acontece uma tragédia, um acidente, a nossa resposta muitas vezes é essa, a resposta mais fácil, né? Jogamos na conta de Deus e está tudo resolvido. Mas Jesus nos ensina a não olhar sob esta ótica, mas de olhar que essas situações, essas tragédias poderiam ter acontecido conosco. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas o importante é que a gente olhe para essas situações como chamados de Deus para a nossa conversão. O que aconteceu com eles, o que aconteceu com essas vítimas da pandemia, podia ter muito bem acontecido conosco. Mas o que isso muda na minha vida? O que olhar para a morte, saber que ela está tão perto de nós, muda no meu jeito de viver, o meu hoje? Então a proposta de Jesus é essa: em vez de ficar especulando causas, motivos, por que acontece isso, por que aconteceu aquilo, que a gente olhe que essa é a nossa realidade de vida. Nós somos seres mortais, nós somos limitados e que talvez tudo isso que acontece são sinais, alertas de Deus na nossa vida para que a gente mude alguma coisa, mude os nossos comportamentos, se arrependa de algum pecado, se reconcilie com alguém, perdoe alguém, não sei. Mas tudo isso é chamado de Deus, para que a gente possa começar
a produzir frutos. Como aquela figueira que por 3 anos não produziu nada. O patrão queria cortar, mas o vinhateiro falou, vamos esperar mais um pouquinho. Talvez Deus está esperando um pouquinho, dando uma chance para que a gente seja mais fiel, para que a gente mude alguma situação na nossa vida, que a gente comece a produzir aqueles frutos que estamos precisando produzir, para que não seja tarde demais. Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas vamos aproveitar as chances que Deus nos dá para mudar o que precisa ser mudado na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Nos vemos amanhã.